O ambiente do salão era de pura sofisticação, mas o clima estava tenso. O burburinho cessou imediatamente quando Fernando Carvalho atravessou as portas principais. Conhecido como o homem mais influente e temido do país, sua presença causava impacto por onde passava. Ele caminhava lentamente entre as mesas, com o rosto sério e olhar distante. Ninguém ousava cumprimentá-lo, muito menos encarar seu olhar penetrante. Enquanto todos os convidados observavam em silêncio, algo inusitado aconteceu. Uma garotinha de cerca de 8 anos se levantou de sua cadeira. Com passos determinados, atravessou o salão em direção ao homem solitário. Os olhos dos presentes se arregalaram. A menina se aproximou de Fernando, sentou-se ao lado dele e perguntou com doçura: "Por que o senhor está tão triste?" Fernando, pego de surpresa, encarou a pequena. Por um instante, sua fachada impenetrável se desfez. As palavras da menina, simples e sinceras, atravessaram suas defesas como nenhuma outra coisa havia conseguido em anos. Os olhos do magnata se encheram de lágrimas. Naquela noite, o Grand Palace Hotel servia de palco para o evento mais requintado do ano. Lustres luxuosos refletiam luz suave sobre mesas impecáveis, adornadas com flores raras importadas da Europa. A nata empresarial de São Paulo estava presente, todos em trajes de gala, desfrutando da noite entre taças de champanhe e conversas elitizadas. No centro de tudo, Patrícia Drummond esbanjava confiança. Com seu vestido vermelho de alta costura e colares de diamantes, ela caminhava pelo salão dando ordens e garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Ela era a organizadora do evento beneficente e fazia questão de mostrar quem estava no comando. "Você aí", chamou, estalando os dedos para uma funcionária. "Essas taças estão manchadas. Troque todas imediatamente." A funcionária era Andréia, uma mulher discreta e dedicada que trabalhava como doméstica para a família Drummond havia anos. Naquela noite, ela havia sido destacada para ajudar no evento, trajando um uniforme preto e branco que destoava do brilho das convidadas. Enquanto organizava as taças ao fundo, tentava manter-se invisível. "Andréia", vociferou Patrícia, atravessando o salão com passos rápidos. "Esses copos estão horríveis. Você é completamente incompetente. Me desculpe, senhora Drummond. Irei revisar todos novamente. E por que sua filha está aqui? Eu disse que esse não é lugar para crianças. Se ela causar qualquer problema, está demitida. Entendeu?" Isabela, a filha de Andréia, estava sentada silenciosamente em um canto perto da cozinha, folheando um livro. Apesar da atmosfera imponente, ela mantinha um semblante tranquilo, curiosa com o que via ao redor. Com o passar do tempo, a voz de Patrícia ecoou novamente. "Andréia, esta taça está com marcas de batom. Que vergonha! Você é um desastre." A humilhação pública fez Andréia corar. Ela pegou a taça com mãos trêmulas e respondeu: "Sim, senhora. Vou corrigir isso agora." Enquanto isso, Isabela observava em silêncio. O desprezo com que tratavam sua mãe lhe causava revolta. Ela não compreendia por que adultos podiam ser tão cruéis. De repente, o ambiente mudou. Todos voltaram seus olhares para a entrada. Fernando Carvalho acabava de chegar. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ele andava com elegância silenciosa. Seu terno, sob medida, transmitia poder e distância. "É ele", murmurou um convidado. "Fernando Carvalho está aqui", cochichou outro, em tom de surpresa. Os convidados, cautelosos, se afastaram enquanto ele passava. Alguns mudaram de mesa, como se temessem ser vistos por ele. Em poucos segundos, Fernando estava sentado completamente, sozinho no centro do salão. Foi então que Isabela se levantou. Ignorando os olhares de censura, aproximou-se do homem e se sentou ao seu lado. O salão, em silêncio, testemunhou a cena. "Por que ninguém quer conversar com o senhor?" ela perguntou, olhando nos olhos dele. Fernando hesitou. Aquela menina, com sua inocência, havia atravessado um muro que nenhum adulto ousava sequer tocar. "As pessoas me temem. Pequena. Elas acham que sou cruel. Mas o senhor parece triste, não cruel." Ele abaixou a cabeça.
Uma lágrima solitária desceu por sua face. Você é a primeira pessoa que me enxerga de verdade. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Fernando Carvalho chorou. E não por fraqueza, mas por alívio. Uma criança havia lhe devolvido a humanidade que ele acreditava ter perdido. Pegou um copo de água e bebeu lentamente, encarando o vazio à sua frente. O evento prosseguia, mas uma tensão invisível pairava no ar. Todos evitavam lançar qualquer olhar na direção de Fernando. Ele parecia uma ilha solitária em meio a um mar de convidados. Isabela, atenta, observava com curiosidade aquele homem isolado. Ela reparava em cada movimento, como ele suspirava fundo, como os dedos tamborilavam suavemente na mesa, como seus olhos percorriam o salão sem encontrar retorno. Num impulso, sem pedir permissão, Isabela se levantou. Andréia, sua mãe, estava servindo bebidas quando notou a filha de pé. Seu coração acelerou. Isabela, volta aqui, murmurou, aflita, esperando ser ouvida. Mas a menina não lhe deu atenção. Começou a caminhar com firmeza até o centro do salão. Seus sapatos pretos faziam um som leve sobre o piso de mármore. Alguns convidados notaram e interromperam as conversas. Outros se cutucavam, curiosos com a cena inesperada. Em poucos instantes, o salão silenciou. Isabela seguia em direção à mesa de Fernando Carvalho. Andréia deixou cair a bandeja que segurava e esboçou um passo à frente. Mas Patrícia Drummond foi mais rápida. Interceptou Isabela com um gesto firme, segurando o braço da menina. Onde pensa que vai? Sibilou Patrícia, com voz baixa, mas carregada de desprezo. Volte já para o seu canto. Eu só quero falar com aquele senhor, respondeu Isabela, com serenidade. Aquele senhor é Fernando Carvalho. Você não pode incomodá-lo. Sua mãe não te ensinou a se comportar? Com a testa franzida, Isabela rebateu. Minha mãe me ensinou a tratar todos com gentileza. Patrícia soltou uma risadinha irônica. Gentileza? Você realmente acha que pode simplesmente sentar ao lado de alguém como ele? Volte para a cozinha antes que sua mãe perca o emprego. Mas a menina, com a convicção infantil de quem não entende de castas, se soltou suavemente e seguiu seu caminho. Patrícia enrubesceu de raiva, mas conteve-se. Uma cena ali seria pior. Fernando notou a movimentação e ergueu os olhos. Viu a menina se aproximando com passos seguros. Ela parou diante da cadeira, vazia à sua direita. Posso sentar aqui? Perguntou Isabela com voz limpa e tranquila. Fernando ficou em silêncio por um momento. Já fazia anos que ninguém se sentava espontaneamente ao seu lado. As pessoas só procuravam por interesses. Mas ali estava uma criança, com um sorriso simples, esperando apenas uma resposta. Pode, respondeu ele, com voz grave e pausada. Isabela puxou a cadeira, ajeitou seu vestido singelo e se sentou. Balançava as pernas, pois não alcançavam o chão. Observou o prato vazio diante de si. Fernando desviou o olhar, sem saber como agir. O silêncio entre os dois era absoluto, embora 300 pessoas os observassem. Então, Isabela virou-se. Por que o senhor está sempre sozinho? A pergunta, feita com a naturalidade de uma criança, cortou Fernando profundamente. Sem malícia, sem intenção de ferir. Apenas a genuína curiosidade de quem não entende por que alguém se isolaria no meio de tantos. Fernando sentiu algo apertar no peito. Tentou falar, mas as palavras não saíram. Aquela pergunta simples atravessou suas muralhas. Ele olhou para Isabela e, pela primeira vez em muito tempo, não soube o que dizer. Sussurros surgiram entre os convidados. Andréia estava pálida. Patrícia Drummond, de lado, observava com os lábios franzidos em desaprovação. Isso é um absurdo, murmurou para uma amiga. A filha da funcionária sentada com Fernando Carvalho, ele vai acabar com a vida dela por isso. Fernando finalmente falou, com voz embargada. As pessoas têm medo de mim. Por quê? Indagou Isabela, inclinando a cabeça. Fernando encarou suas mãos. Porque sou muito rico e porque fiz coisas ruins para ter esse dinheiro. O senhor ainda faz coisas ruins?
A pergunta direta fez Fernando engolir em seco. Não sei, admitiu em voz baixa. Isabela refletiu e disse: minha mãe diz que todo mundo merece uma segunda chance. O senhor acredita que merece uma? Fernando Carvalho era conhecido como um titã do mundo corporativo. O homem que liderava conglomerados, assinava contratos milionários com uma caneta firme e comandava salas de reuniões com um simples olhar. Mas naquela noite, frente a uma criança de apenas 8 anos, ele não disse uma palavra. Pela primeira vez desde a adolescência, uma lágrima solitária rolou por seu rosto. Discretamente, ele a enxugou com as costas da mão, como se ninguém estivesse vendo. Não chorava desde os 17 anos, desde o dia em que perdeu o pai, deixando para trás não heranças, mas dívidas, promessas quebradas. Na frente dele, a menina apenas o observava com um olhar limpo e sincero. Me desculpe, Fernando, murmurou com uma voz quase inaudível. Faz muito tempo que ninguém te faz uma pergunta de verdade, né? No salão elegante, repleto de convidados bem vestidos, o silêncio foi tomado por sussurros desconcertados. A cena era impensável. O homem considerado impiedoso, que mandava e desmandava empresas inteiras, estava se desfazendo emocionalmente diante de uma criança. Mas quem era o verdadeiro Fernando Carvalho? Sua história começava longe do luxo. Criado em Osasco, sua infância foi marcada por dificuldades. A mãe costurava para ajudar nas contas, e o pai, um vendedor sonhador, sempre dizia que um dia ficaria rico. Esse dia nunca chegou. Aos 17 anos, Fernando viu seu pai morrer de um ataque cardíaco, deixando atrasos no aluguel e nenhuma perspectiva. Foi nesse momento que sua vida mudou. Abandonou os estudos para trabalhar, vendia garrafas d'água na estação, lavava carros, fazia entregas. À noite, mergulhava em livros emprestados de uma biblioteca. Jurou que nunca mais passaria necessidade, que nunca mais dependeria da piedade de ninguém. Aos 23, conseguiu uma vaga de office boy em uma transportadora. Curioso, observava tudo: as conversas dos diretores, os contratos, as estratégias. Em poucos anos, subiu para assistente, depois gerente. Foi nesse caminho que percebeu que honestidade nem sempre levava ao topo. Viu colegas corretos sendo atropelados por outros mais espertos, chefes manipulando e se aproveitando dos esforços alheios. Assim, Fernando decidiu que, se o mundo era cruel, ele seria mais ainda. Aos 32, abriu sua própria empresa de importação. Usou tudo o que aprendeu: brechas legais, contratos vantajosos apenas para ele, funcionários pressionados com metas inalcançáveis e salários baixos. Não olhava para trás. O importante era subir. Subiu. Em 5 anos, já valia milhões. Em 10, estava entre os homens mais ricos do país. Tinha iates, mansões, carros de luxo, fama. Mas havia um vácuo que nem ele compreendia. Sua mãe faleceu sem ver o filho casar. No leito de morte, pediu que ele não se esquecesse de amar, de viver. Ele prometeu, mas quebrou a promessa. A irmã, com quem cresceu, tentou por anos manter contato. Ligava, mandava mensagens, convidava para almoços. Sempre havia uma desculpa: reuniões, viagens, urgências. Até que ela parou de tentar. Mesmo morando na mesma cidade, não se falavam há quase uma década. Amores, alguns, mas nenhum verdadeiro. Mulheres interessadas em sua fortuna, em seu poder, não nele. Talvez nem ele soubesse mais quem era. Tornou-se o papel que interpretava. Um executivo frio, respeitado por uns, temido por outros, amado por ninguém. Ergueu muros tão altos em torno do coração que esqueceu como era sentir. Naquela noite, recebeu o convite para a festa beneficente. Pensou em recusar. Sabia como seria: sorrisos falsos, cumprimentos teatrais, bajulações. Mas algo dentro dele, talvez a solidão ou a memória da mãe pedindo para ele viver, o fez mudar de ideia. E foi assim que acabou diante daquela criança, em silêncio, vulnerável, redescobrindo o sentimento que pensava ter perdido para sempre: a humanidade.
Fernando não sabia se era apenas teimosia ou uma tentativa desesperada de provar que era imune ao julgamento alheio. Talvez fosse isso. Vestiu seu terno mais caro, ajeitou a gravata com precisão e encarou o espelho. A imagem refletida era a de um estranho, um homem de 53 anos, cabelos grisalhos bem penteados, rugas fundas ao redor dos olhos e um semblante endurecido pela vida. Quando foi a última vez que havia sorrido de verdade? A caminho do evento, dentro da limusine luxuosa, Fernando relembrou suas escolhas. As empresas que sacrificou em nome do lucro, os funcionários dispensados sem uma segunda reflexão sobre suas famílias, os acordos rompidos quando surgia uma alternativa mais vantajosa. Ele havia se tornado aquilo que mais desprezava em sua juventude. Mas agora, mudar? Era tarde demais. O império que construíra exigia exatamente aquele tipo de homem. No mundo corporativo, não havia espaço para sentimentos. Era vencer ou ser devorado. E ele escolheu vencer. Ao entrar no salão principal do Grand Palace Hotel, sentiu o habitual afastamento das pessoas. Respeito misturado com medo, admiração carregada de repulsa. Era o homem mais influente ali, mas também o mais solitário. Sentou-se em sua mesa, isolado, e fez o que sempre fazia. Fingiu. Fingiu normalidade, como se estivesse em um café comum. Bebeu água com tranquilidade. Observou o ambiente como se não estivesse sendo observado. Respirou fundo, tentando aliviar o aperto no peito. E então surgiu Isabela, uma garotinha que ignorava quem ele era. Não tinha medo de seu poder. Não buscava favores, apenas carregava uma curiosidade pura. Aproximou-se, sentou-se, com voz doce, perguntou: por que o senhor está tão sozinho se tem tanta gente aqui? Aquela simples pergunta trincou algo dentro de Fernando. A couraça que construiu durante 3 décadas apresentava agora sua primeira rachadura. E por ali, algo começava a escapar. Algo humano. Olhou nos olhos da menina e viu sinceridade. Nada de interesse, cinismo ou temor. Apenas uma alma curiosa. Você é muito corajosa, disse ele, com um tom de voz mais brando que jamais ouvirá sair de si. Minha mãe disse coragem a fazer o que é certo, mesmo quando se está com medo, respondeu Isabela. Eu só achei que o senhor parecia triste. E ninguém devia ficar triste sozinho. Fernando sentiu o peito apertar de novo. Quantas pessoas realmente se importaram com seus sentimentos nos últimos anos? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E agora, diante dele, estava uma menina de 8 anos, filha de uma funcionária, oferecendo algo que nem todas as fortunas se possuía podiam comprar. Companhia verdadeira. Ao longe, Andréia, a mãe da menina, assistia com o coração acelerado. Conhecia a fama de Fernando Carvalho. Ele era implacável. Despedia por e-mail, processava pequenos empreendedores, não demonstrava piedade. E agora, lá estava sua filha, conversando com ele como se fosse um vizinho qualquer. Andréia sabia o que era lutar. Cresceu em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Filha de uma diarista e de um vigilante. Grávida aos 19 anos, foi abandonada pelo namorado. Criou Isabela com o apoio da mãe. Enfrentou 3 empregos simultâneos. Faxineira pela manhã, atendente à tarde, cuidadora à noite. Dormia pouco, chorava escondido no banho para não preocupar a filha. Quando Isabela fez 3 anos, Andréia foi contratada pela família Drummond. Salário fixo, carteira assinada, horário previsível. Um alívio. A patroa era exigente, mas justa, e permitia que levasse Isabela desde que ficasse quieta. A menina cresceu vendo a mãe cozinhar, passar, limpar, sempre com delicadeza e dignidade. Aprendeu cedo sobre desigualdade. Viu os brinquedos que não podia ter, as escolas que não podia frequentar, os jantares aos quais não era convidada. Mas também aprendeu algo mais valioso. A gente pode não ter luxo, minha filha, mas temos valor. Temos dignidade. E naquela noite, essa dignidade atravessou o salão do hotel e tocou o coração de um homem que havia se esquecido do que era ser visto como humano. Fernando olhou para Isabela mais uma vez e disse:
Obrigado por se importar. Isso vale mais do que você imagina. A dignidade é algo que ninguém pode tirar de nós. Andréia sempre repetia isso para a filha. Tratava todos com respeito, do zelador ao diretor, e esperava o mesmo em troca. Isabela cresceu vendo isso. Via como a mãe, mesmo usando uniforme de trabalho, mantinha a cabeça erguida. Como dizia bom dia olhando nos olhos, e não para o chão. Como limpava com capricho, não por medo, mas por amor próprio. Isabela aprendeu a observar. Sentada em cantos enquanto a mãe trabalhava, desenvolveu um talento silencioso. Percebia sentimentos escondidos. Olhava além das joias e dos ternos. Sabia quando o sorriso era autêntico ou apenas um gesto educado. Sabia quem era gentil de verdade e quem fingia. Sabia quem se sentia só, mesmo cercado de pessoas. Na escola, Isabela era querida, não por roupas caras, mas por ser justa. Ajudava colegas com dificuldade, dividia lanches, defendia quem sofria bullying. Os professores admiravam sua sensibilidade. Sua filha tem algo diferente, disse certa vez a diretora. Ela vê o que muitos adultos não veem. Andréia sorriu, emocionada. Para ela, Isabela era sua força, sua razão de sonhar. Naquela noite, uma festa de gala tomava conta do salão principal. Andréia explicou com carinho. Filha, hoje você precisa ficar quietinha. Tem gente importante aqui. Leia seu livro e depois a gente vai para casa. Combinado? Isabela assentiu, trazendo consigo uma história sobre uma menina e um dragão solitário. Sentada, tentou ler, mas seus olhos se desviavam para os adultos. Tudo parecia encantador, mas algo soava falso. Abraços rápidos, risos exagerados, sorrisos sem alma. Era como se todos estivessem encenando. Foi quando ele entrou. Fernando Carvalho. A atmosfera mudou. As conversas cessaram, os olhares se desviaram. O medo se espalhou como vento gelado. Isabela percebeu que todos se afastavam daquele homem. Mas ele não gritava, não fazia escândalo. Apenas caminhava. Ele se sentou sozinho, fingindo naturalidade, mas os olhos denunciavam outra coisa. Isabela conhecia aquele olhar, o mesmo que vira em Felipe, novo na escola, o mesmo da vizinha solitária que passava os dias na janela. Era o olhar de quem disfarçava solidão. Isabela olhou para seu livro. O dragão da história só queria um amigo. Pensou, e se aquele homem também só precisasse de companhia? Levantou-se, sem medo, aproximou-se com delicadeza. Viu de perto um rosto marcado, ombros pesados, mãos trêmulas. Posso sentar aqui? Perguntou, com educação. Ele assentiu. Ela sentou-se em silêncio, mas logo a pergunta escapou. Por que o senhor está sempre sozinho? Uma pergunta simples, mas que atravessou camadas de silêncios antigos. Fernando Carvalho, o homem mais temido do país, deixou uma lágrima cair. Isabela não se assustou. Pegou um guardanapo e estendeu para ele, como fazia com a mãe nos dias difíceis. Não tem problema chorar, disse com voz terna. E naquele gesto, o que nenhum adulto teve coragem de fazer, uma criança realizou. Ofereceu humanidade a quem mais precisava dela. A mãe de Isabela chorava em silêncio quando o cansaço era insuportável. Sempre dizia que, de vez em quando, todos precisavam chorar. Era como esvaziar a alma para que ela pudesse respirar de novo. Fernando segurou o guardanapo com as mãos trêmulas. Olhou para a garotinha diante dele e enxergou algo raro, pureza. Uma bondade desinteressada, uma compaixão autêntica, uma humanidade que ele havia esquecido que existia. — Qual é o seu nome? — perguntou com a voz embargada. — Isabela. — E o seu? — Fernando. — Prazer, Fernando. Ela disse, estendendo a mãozinha. Fernando apertou a mão dela com delicadeza, como se estivesse tocando algo frágil e precioso. Em meio a centenas de convidados, Fernando Carvalho, o homem mais solitário da sala, de repente não estava mais sozinho. Ao longe, Andréia observava a cena com os olhos marejados. Era um misto de orgulho e temor.
Ao segurar a mão de Isabela, Fernando sentiu algo que não experimentava há anos. Conexão real. Sem interesses, sem estratégias, sem pretensões. Apenas uma criança sendo gentil. Você não tem medo de mim? Ele perguntou. Por que teria? O Senhor não me fez nada de ruim. As outras pessoas têm medo, mas acho que é porque o Senhor é importante. Tipo quando eu tinha medo do diretor da escola. Mas depois que conversei com ele, vi que ele era legal. Tem hora que a gente sente medo sem saber por quê. Fernando sorriu, pequeno, mas genuíno. Algo raro em seu rosto. Você é muito esperta. Minha mãe diz que eu observo muito, respondeu Isabela, balançando as pernas. Gosto de ver as pessoas. O senhor parece diferente de perto. Diferente como? Mais humano. De longe, o senhor parecia uma estátua. Sério. Mas de perto, vejo que mexe os dedos igual eu, quando fico nervosa. Fernando ficou em silêncio. Nunca havia sido lido com tanta precisão. E o que você acha que eu estou procurando? Isabela pensou por um momento. Acho que está procurando um amigo de verdade. Alguém que goste do senhor pelo que é, não pelo dinheiro. O salão ao redor parecia ter congelado. Fernando sentia como se aquela menininha tivesse aberto seu coração com uma chave invisível. Quis negar, rir, mudar de assunto, mas não conseguiu, porque ela estava certa. Os convidados recomeçavam a conversar, mas os olhares ainda miravam a mesa onde Fernando e Isabela estavam. Murmúrios se espalhavam, celulares tiravam fotos discretas. Era surreal ver o homem mais poderoso do país conversando calmamente com uma criança. Posso te contar um segredo, Isabela? Perguntou Fernando. Pode. Eu não era assim. Quando tinha sua idade, era gentil, ajudava todo mundo, acreditava que o mundo era justo. Mas a vida me ensinou que gentileza é fraqueza, que os bons sempre perdem. Aí eu mudei. Fiquei frio, duro, ganhei tudo que quis, mas perdi algo pelo caminho. O quê? Eu mesmo. Isabela o olhou com empatia. Minha mãe trabalha demais. Fica tão cansada que esquece de sorrir. Mas quando a gente chega em casa, ela lembra quem é de verdade. Tira o uniforme e volta a ser minha mãe. O senhor pode fazer isso também. Tipo tirar a máscara. Fernanda encarou com surpresa. Máscara? Sim. Todos usamos, né? Eu uso quando estou na casa da patroa da minha mãe. Fico quietinha. Mas quando chego em casa, posso ser eu. O senhor precisa achar o lugar onde possa ser o senhor mesmo. Antes que Fernando pudesse responder, uma voz feminina interrompeu. Isabela. Andréia se aproximava com pressa, expressão dividida entre o receio e a coragem. Ao chegar, tocou o ombro da filha. Desculpe incomodar, senhor Carvalho. Isabela, venha. Ela não está incomodando, respondeu Fernando. Na verdade, é a melhor companhia que tive em anos. Andréia ficou surpresa. Eu não quis presumir que... Como é seu nome? Perguntou ele, encarando-a pela primeira vez. Andréia. Senhor. Andréia, sua filha é especial. Você deve se orgulhar. As palavras a deixaram sem reação. Ninguém jamais lhe dissera algo assim. E naquele instante, no centro de um evento luxuoso, com lustres brilhando sobre suas cabeças e olhares surpresos de todos os lados, Fernando Carvalho, o homem mais temido do país, se descobria através da pureza de uma criança chamada Isabela. Ela imaginava broncas, repreensões, talvez até a demissão por permitir que a filha se aproximasse de um convidado tão importante. Mas não esperava escutar um elogio. Obrigado. Sente-se com a gente, disse Fernando, indicando uma cadeira. Eu não posso, senhor. Estou em serviço. Estou pedindo, não ordenando. A voz dele não era autoritária, mas havia nela uma nota quase suplicante. Andréia olhou em volta. A supervisora do evento observava boquiaberta. Os outros funcionários também pareciam confusos, mas Fernando Carvalho havia feito um pedido direto, e ela sabia que não podia recusá-lo.
Sentou-se com certo receio ao lado de Isabela, as mãos inquietas. Nunca havia se sentado à mesa de convidados, muito menos ao lado de uma figura tão poderosa. Sempre havia servido, nunca sido servida. Da mesa ao lado, Patrícia Drummond observava com o senho franzido. Levantou-se de forma abrupta e marchou até eles. Andréia, o que pensa que está fazendo? Volte ao trabalho imediatamente. Fernando se virou para Patrícia com um olhar firme. Ela está aqui a meu convite. Senhor Carvalho, ela é funcionária. Não é adequado que... Inadequado para quem? Cortou Fernando, a voz baixa, mas incisiva. Andréia é minha convidada. Sugiro que a trate com o devido respeito. Constrangida e sem ter o que responder, Patrícia retornou para sua mesa, o rosto queimando de vergonha sob o olhar atento dos demais convidados. Fernando virou-se para Andréia. Isabela me disse que você trabalha muito. Sim, preciso sustentar minha filha. O pai dela não faz parte da nossa vida. Então você a cria sozinha. Sim, não precisa me chamar de senhor. Meu nome é Fernando. Eu não consigo. Não seria adequado. Adequado por quê? Somos apenas duas pessoas conversando. Mas você é bilionário. Eu sou funcionária. E isso importa? Isabela não ligou para isso quando se sentou comigo. Isabela é uma criança. Crianças não entendem essas diferenças. Ou talvez entendam melhor que a gente. Somos nós que complicamos tudo com hierarquias. Andréia observava com um misto de surpresa e empatia. Pela primeira vez, via um homem despido de arrogância. Um homem que, de alguma forma, reencontrava uma parte de si mesmo. Eu gosto de você. Fernando, você está mudando. Está mais leve. Fernando riu, um riso baixo e inesperado. Várias cabeças se voltaram em sua direção. Aquele som, vindo dele, parecia improvável. Sabe, eu vim a esta festa esperando encontrar apenas o mesmo de sempre. Sorrisos falsos, conversações vazias, uma solidão barulhenta. Mas vocês me deram algo raro. O quê? Perguntou Isabela. Esperança. De que talvez ainda haja tempo de voltar a ser quem eu era, antes de erguer tantas paredes. As palavras emocionaram Andréia. Aquele homem, tão poderoso, falava com vulnerabilidade verdadeira. Ela viu, no olhar dele para Isabela, uma ternura contida. Pela primeira vez, Andréia não enxergava um bilionário. Enxergava apenas um homem cansado de estar sozinho. Nunca é tarde para recomeçar, disse ela suavemente. Enquanto houver vida, há chance de mudar. Fernando a olhou com atenção renovada. Nela viu força, dignidade, coragem. Uma mulher que, mesmo em silêncio, ensinava valores que ele havia esquecido. Posso fazer um convite? Quero que vocês jantem comigo. Quero conversar mais, de verdade. Quero ouvir histórias reais. Andréia hesitou. Estava ali a trabalho, mas algo no olhar dele a fez parar. Não era uma proposta inapropriada. Era um pedido sincero de um homem solitário. Aceitamos, disse Isabela antes da mãe responder. Mas com uma condição. Você tem que sorrir pelo menos 3 vezes durante o jantar. Mas tem que ser sorriso de verdade, com brilho nos olhos. Fernando sorriu e estendeu a mão. Prometo. Isabela apertou a mão dele com seriedade. Naquele salão repleto de riqueza e vaidade, algo incrivelmente humano acontecia. Um homem acostumado a controlar tudo, finalmente se rendia ao valor da companhia sincera. O jantar foi servido. Pratos sofisticados chegaram à mesa. Isabela os observava com curiosidade, sem saber exatamente como comer. Mas nada disso importava. Ali, mais do que um banquete, nascia algo raro, um vínculo genuíno entre 3 almas que, por um instante, esqueceram suas diferenças e apenas existiram juntas. Fernando, com gestos sutis, guiava Isabela durante o jantar, mostrando silenciosamente qual talher usar, transformando o momento em um jogo tranquilo entre os dois. Andréia, a poucos passos, observava com o coração acelerado, dividida entre a tensão e o orgulho. Ao redor, os olhares eram inevitáveis. Rapidamente, a cena se espalhou pelas redes sociais. Fernando Carvalho, o magnata reservado, estava jantando com uma funcionária e uma criança. Vários celulares captavam imagens discretamente, mas ele parecia alheio a isso. Me conta mais sobre você.
Isabela, disse Fernando entre uma garfada e outra. O que você gosta de fazer? Eu gosto de ler, desenhar, ajudar minha mãe na cozinha e de fazer conta. Matemática é legal, porque sempre tem uma resposta certa. As pessoas não são assim. Fernando sorriu pela segunda vez naquela noite. Você tem razão. As pessoas são mais difíceis de entender, mas são mais interessantes também. Isabela completou. Número é sempre igual. Pessoa pode te surpreender. Igual hoje. Te surpreendi? Perguntou ele. Curioso. Ela pensou um pouco. Achei que você fosse ser daqueles ricos chatos que tratam mal todo mundo. Mas você é diferente. Você parece só triste. A palavra atravessou Fernando como uma lâmina fina. Triste. Ele murmurou para si mesmo. Ninguém nunca disse isso para mim. Por que ninguém olha de verdade? Respondeu Isabela. Andréia tocou a mão da filha. Filha, mas Fernando a interrompeu. Não se preocupe. Ela está certa. Eu sou triste. E estou cansado de fingir que não sou. Foi a primeira vez que Fernando Carvalho disse aquilo em voz alta. O alívio não foi completo, mas era um início. Então, Isabela fez outra pergunta. O senhor não tem família? Tenho uma irmã. Não nos falamos faz 8 anos. Eu estava muito ocupado ficando rico e esqueci o que importava de verdade. Liga para ela. Eu já fico triste se fico um dia sem ver minha mãe. 8 anos deve ser horrível. Fernando olhou para a Andréia. Sua filha resolve em segundos problemas que eu levei anos para complicar. Crianças têm essa sabedoria, respondeu Andréia. Elas ainda não aprenderam a se complicar. Me fale de você, Andréia. Como é criar uma filha assim? Sozinha? Ela hesitou. Sempre evitou se abrir, mas havia sinceridade no olhar dele. É difícil. Trabalho tanto que tem dia que mal fico de pé. Já chorei por não conseguir pagar tudo. Mas olho para ela e tudo vale a pena. Você pensou em pedir ajuda ou procurar o pai dela? Ele sumiu quando soube da gravidez. E pedir ajuda é orgulho, talvez. Quero provar que consigo sozinha. Fernando respondeu com firmeza. Não é orgulho, é força. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Andréia sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, não era vista como uma empregada invisível. Era vista como uma mulher forte. Sabe o que é engraçado? Sempre achei que ser forte era não depender de ninguém, ser duro, frio. Mas vendo você, percebo que é justamente o contrário. É continuar amando, mesmo com tudo contra. Minha mãe é a pessoa mais forte do mundo, disse Isabela com orgulho. Fernando sentiu algo ruir dentro de si. Não era apenas a armadura de aparência. Era o alicerce falso da vida que construiu. Posso contar uma história para vocês? Pode, respondeu Isabela, animada. Fernando juntou as mãos. Quando eu tinha 17 anos, meu pai morreu. Era pobre, cheio de dívidas. Eu deixei a escola para trabalhar. Minha irmã passava fome. Minha mãe chorava toda noite. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais passaria por aquilo. Mas, ao me proteger da dor, também me afastei daquilo que dá sentido à vida. Isabela ouviu em silêncio, olhos fixos no homem que, pela primeira vez em muito tempo, se permitia ser humano. Naquele dia, eu fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo. Nunca mais viveria na pobreza, nunca mais me sentiria fraco ou invisível. E cumpri. Alcancei riqueza, poder, passei a ser notado por todos. Mas, nesse caminho, me transformei exatamente no tipo de homem que eu desprezava quando jovem. Que tipo? Perguntou Isabela, com a curiosidade pura de uma criança. O tipo que enxerga pessoas como você e sua mãe apenas como números, funcionários a serem gerenciados, não como seres humanos com sonhos, medos e histórias. A voz de Fernando carregava o peso de anos de decisões impiedosas. Andréia, ouvindo tudo, engoliu em seco. Aquela sinceridade brutal vinha de um lugar profundo. Demiti milhares ao longo dos anos, continuou Fernando. Jamais pensei nos filhos sem presente, nas mães preocupadas, apenas no lucro, na eficiência. Mas você pode mudar, disse Isabela com doçura. Ninguém precisa ser igual para sempre. Minha professora diz que todo dia a gente escolhe se vai ser legal ou chato. Você pode ser o homem bravo dos negócios ou o Fernando que janta com a gente e sorri.
Fernando olhou para a menina e enxergou algo raro. Perdão. Pureza. Nenhum julgamento. Apenas a chance de recomeçar. Eu não mereço essa bondade, murmurou. Todo mundo merece ser tratado bem, respondeu Isabela. Mesmo quem errou. Todo mundo precisa de uma chance. Andréia segurou a mão da filha, os olhos úmidos. Criará mais que uma criança, criará alguém com empatia. Fernando fechou os olhos por um instante. Ao abri-los, havia uma decisão nítida em seu olhar. Se eu tentasse mudar, vocês me ajudariam. Como? Perguntou Andréia. Sendo honestas comigo, não me tratando como um bilionário inalcançável, me tratando como Fernando, apenas o homem que precisa aprender a ser humano de novo. Isabela estendeu o mindinho. Promessa de dedinho. Minha mãe diz que não se pode quebrar. Fernando encarou o gesto, emocionado. Há quanto tempo não fazia uma promessa dessas? Entrelaçou seu dedo ao dela. Promessa de dedinho. Concordou, com a voz embargada. Ao redor, o evento seguia. Mas naquela mesa, algo profundo havia acontecido. Um homem poderoso admitira seus erros, uma mãe revelara sua coragem, e uma criança oferecerá o que dinheiro algum compra, uma nova chance. Nos dias seguintes, Fernando não se transformou por completo, mas uma semente havia sido plantada. Pela primeira vez em anos, ele acordava pensando em mais do que cifras e metas. Na segunda-feira, surpreendeu sua equipe. Cancelou todas as reuniões da manhã e pediu o número da irmã. Suas mãos tremiam ao discar. No terceiro toque, ela atendeu. Alô, Márcia. Sou eu, Fernando. Silêncio. Então, a voz dela, hesitante. Fernando, já fazem 8 anos. Eu sei, e sei que não tenho direito de aparecer assim, mas posso te pedir uma chance de conversar. Pausa longa. Então, ela disse, pode vir almoçar no domingo. Fernando desligou com lágrimas nos olhos. Era um começo. No escritório, chamou o diretor de RH. Quero revisar todas as demissões dos últimos 6 meses, especialmente quem tem mais de 10 anos de casa. Quantas dessas pessoas sustentavam famílias? Quantas foram só números em uma planilha? O diretor hesitou, visivelmente desconfortável. Levante os dados e comece um fundo de apoio à educação dos filhos desses funcionários. Comece com 500.000. Senhor, 500.000. É pouco. Não. É inesperado. Na terça-feira, Fernando testemunhou algo que o fez estremecer. Um executivo gritando com uma faxineira. Você é burra. Pedi café sem açúcar. A mulher segurava a xícara com mãos trêmulas. Desculpe, senhor. Trago outro. Devia agradecer por ter emprego. Gente como você é substituível. Fernando se aproximou com firmeza. Roberto. Sua voz soou como uma lâmina. O executivo se virou, surpreso. Senhor? Fernando encarou-o nos olhos. Com calma, disse. No meu prédio, ninguém é substituível por ser humilde. Vá para sua sala e passe no RH ao sair. A faxineira, ainda em choque, balbuciou. Obrigada, senhor. Fernando apenas assentiu. Pela primeira vez, ele via. Verdadeiramente via. Era só o começo, mas um novo Fernando estava nascendo. Um que escolhia, a cada manhã, ser alguém melhor. Carvalho, naquele instante, não via mais números, cargos ou status. Ele enxergava seres humanos. Diante dele, um episódio revelador, um executivo gritando com uma funcionária por um erro banal. Carvalho, eu estava apenas... Você estava humilhando uma funcionária por algo sem importância, interrompeu Fernando com firmeza. Ele se virou para a mulher de uniforme. Qual seu nome? Dona Célia. Senhor, respondeu ela, quase num sussurro. Pode ir, Dona Célia. E obrigado pelo café, disse ele, pegando a xícara de forma gentil. Assim que a faxineira se retirou, Fernando encarou Roberto com frieza. Você está demitido.
O quê? Por causa de uma faxineira, por causa de respeito, por tratar pessoas como lixo. Recolha suas coisas e saia. O senhor não pode me demitir assim. Tenho contratos importantes. Eu posso, e estou fazendo isso agora. Saia. A notícia correu o prédio como fogo em palha seca. Fernando Carvalho havia demitido um alto executivo por desrespeitar uma faxineira. Os corredores fervilhavam de surpresa. Em silêncio, Fernando pensava em Isabela e em Andréia. Quantas mulheres como Andréia lutavam diariamente para sustentar seus filhos com dignidade. Quantas Isabela estavam crescendo em ambientes que não reconheciam seu valor. Naquela mesma semana, uma surpresa. Fernando apareceu, sem aviso, na casa da família Drummond. Andréia quase deixou a bandeja cair. Fernando, o que faz aqui? Vim convidá-las para jantar. Um jantar de verdade. Nada de eventos ou etiquetas. Um restaurante comum, com comida simples. Entre amigos. Isabela correu e o abraçou sem hesitar. Fernando, surpreso, demorou um segundo, mas retribuiu o gesto. Você está cumprindo sua promessa? Perguntou a menina. Estou tentando. É mais difícil do que imaginei, mas estou tentando de verdade. No sábado, sentaram-se num restaurante italiano modesto. Nada de luxo, apenas comida boa e conversas sinceras. Fernando deu risada das piadas de Isabela. Escutou Andréia desabafar sobre o trabalho. Compartilhou histórias de infância esquecidas. Você está diferente, disse Andréia. Me sinto diferente, mais presente, como se estivesse realmente vivendo. Já ligou para sua irmã? Perguntou Isabela. Liguei. Vamos almoçar amanhã. Estou nervoso. Quer que a gente vá junto? Dá coragem, sugeriu Isabela. Fernando sorriu, emocionado. Vocês fariam isso? Claro. É para isso que servem os amigos. Amigos? A palavra ecoou como algo quase esquecido. Fernando já não lembrava como era ter amigos. Mas agora ele tinha. No domingo, os três tocaram a campainha de Márcia. Quando a porta se abriu, os olhos da irmã se arregalaram. Fernando, você trouxe minha família, disse ele, sem pensar. Depois corrigiu-se, ruborizado. Meus amigos, meus verdadeiros amigos. Márcio os encarou por um segundo e viu, no olhar do irmão, algo que julgava morto. Vida. Esperança. Sentimento. Entrem, disse ela, abrindo a porta. Pela primeira vez em 8 anos, Fernando pisava na casa da irmã, não como um empresário inatingível, mas como ele mesmo, humano, vivo. A mudança era real. E tudo começou com uma pergunta sincera feita por uma menina que se recusava a deixar alguém sozinho. 3 meses se passaram. Fernando Carvalho era outro homem, ainda em processo, mas genuinamente mudado. Almoçava com Márcia todo domingo. Conheceu os sobrinhos. Chorou ao ouvir da irmã. Eu só queria meu irmão de volta. E agora, finalmente, o tenho. No trabalho, mudanças profundas. Criou políticas de demissão mais justas, ofereceu cursos de reintegração profissional. O Fundo para Filhos de Funcionários já ajudara 50 crianças. Ele lia cada solicitação. Via nomes, não apenas números. Alguns executivos resistiram. Isso afetará os lucros. Lucro não é tudo. Aprendi isso tarde, mas aprendi. Respondeu ele com firmeza. Mas a maior mudança era invisível. Estava em seu coração. Toda semana, Fernando visitava Andréia e Isabela. Levava pizza, assistia filmes, passeavam no parque. Às vezes, apenas conversavam. Isabela se tornará seu guia moral. Ele já não era apenas o bilionário distante. Era o Fernando, amigo, tio, humano e talvez, pela primeira vez, verdadeiramente feliz. Sempre que surgiam incertezas em suas escolhas, Fernando se perguntava o que Isabela faria. E quase sempre, a resposta era direta, sensata e mais humana do que qualquer relatório de consultoria. Numa tarde de quinta-feira, ele apareceu com um ar decidido. Andréia, preciso conversar com você.
A expressão dela ficou apreensiva. A voz dele carregava seriedade. Fiz alguns contatos, continuou ele. Conversei com diretores de escolas e decidi custear a educação da Isabela. Não como um ato de caridade, mas como um investimento no futuro. Ela é especial, merece as melhores oportunidades. Andréia balançou a cabeça de forma quase automática. Eu agradeço, mas não posso aceitar. É muita coisa. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para minha filha que posso cuidar dela sozinha. Preciso provar isso para mim mesma. Com um tom calmo e olhar gentil, Fernando disse: aceitar ajuda não te diminui. Demorei meio século para entender isso. Não permita que o orgulho tire da Isabela as chances que ela merece. A menina, sentada ao lado, observava os dois em silêncio. Fernando não parou por aí. Estou criando um novo instituto social e preciso de alguém que compreenda, de verdade, o que é enfrentar dificuldades. Alguém íntegro, empático. Pensei em você. Andréia ficou atônita. Mas eu sou empregada doméstica. Nunca estudei para algo assim. Você tem algo mais valioso do que diplomas, experiência de vida. Você entende gente. Eu ofereceria treinamento, um salário justo, benefícios, mas apenas se quiser. Lágrimas deslizaram pelo rosto de Andréia. Depois de uma vida inteira de esforço, ser reconhecida daquele jeito era como acordar dentro de um sonho. Posso pensar, sussurrou. Claro, todo o tempo que precisar. Isabela se levantou e abraçou Fernando. Você cumpriu sua promessa. Agora está feliz de verdade. Ele retribuiu o abraço com emoção. Não fui eu. Foi você que me ajudou a lembrar quem eu era. Você me salvou. Uma semana depois, Fernando organizou um jantar especial. Convidou Andréia, Isabela, Márcia e sua família, além de alguns funcionários de confiança. De forma intencional, convidou também Patrícia Drummond. Quando Patrícia chegou e viu Andréia sentada à mesa principal, seus olhos se arregalaram. Fernando, disse, forçando um sorriso. Acho que houve um engano. A Andréia está na mesa principal. Não há engano, respondeu Fernando, calmo. Andréia é a nova diretora do meu Instituto Social, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Patrícia piscou, sem saber o que dizer. Mas ela era sua empregada. Agora é diretora. Problema? Ele perguntou com um tom firme. Não, claro que não. Só me surpreende que você confie um cargo tão importante a alguém sem formação. Fernando levantou a voz. Andréia criou sozinha uma menina extraordinária. Trabalhou com dignidade em múltiplos empregos. Passou valores reais para a filha. Isso é formação. Não um papel pendurado na parede. Tentando disfarçar o constrangimento, Patrícia sorriu. Bem, é muito generoso da sua parte. Foi quando Andréia falou, com firmeza. Não é generosidade. Eu fui contratada porque sou capaz. E vou provar isso todos os dias. Fernando sorriu com orgulho. Patrícia, você lembra da noite no Gran Palácio, quando impediu Isabela de se aproximar de mim e humilhou Andréia na frente de todos? Aquilo mudou minha vida. Percebi que existem pessoas vazias que julgam por aparência e existem raridades, como Andréia e Isabela, cheias de caráter. São elas que quero por perto. Patrícia ficou em silêncio, derrotada. Você pode ficar para o jantar, disse Fernando, mas sugiro que aprenda algo hoje. Respeito não se compra com dinheiro, se conquista com postura. Enquanto todos se acomodavam, Fernando levantou-se e ergueu a taça. Gostaria de propor um brinde. Há 3 meses, eu estava no auge financeiro, mas no fundo do poço emocional. Até que uma menina de 8 anos teve a coragem de me perguntar: por que você está sempre sozinho? Isabela sorriu. Você cumpriu a promessa do dedinho. Fernando, agora está sorrindo de verdade. Ele sorriu de volta, emocionado. Você me devolveu a alma, Isabela.
E naquela noite, não foi o luxo, o poder ou o status que brilhou no salão. Foi a humanidade reencontrada. Aquela conversa mudou tudo. Foi como se um espelho tivesse sido colocado diante de mim, revelando não apenas o que eu era, mas quem eu havia me tornado. Aquela pergunta simples, feita com tanta sinceridade, despertou algo adormecido. Me deu forças para procurar minha irmã, com quem não falava há anos. Me ensinou que a verdadeira fortuna não está em cifras, mas nas relações humanas, nos vínculos sinceros, na capacidade de amar e ser amado. Fernando observou Isabela com ternura. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que ser gentil é uma forma de coragem, não de fraqueza, que aceitar o apoio de alguém não significa fracassar, e pensar que tudo isso veio de uma criança. Em poucas palavras, você me deu mais sabedoria do que muitos livros ou décadas de experiência. Ele então voltou-se para Andréia com respeito genuíno. E você me mostrou o verdadeiro significado da palavra força. Criar uma filha tão incrível, sozinha, enfrentando o mundo com integridade e coragem, mantendo os valores firmes mesmo quando tudo parecia desabar. Isso sim é ser grandiosa. Andréia, com os olhos marejados, apenas assentiu. A emoção tomava conta do ambiente. Fernando ergueu sua taça. Um brinde às pessoas que entram em nossas vidas para nos lembrar de quem realmente somos. Um brinde à gentileza, à empatia e às novas oportunidades. Todos ao redor da mesa levantaram seus copos. Isabela, com seu copo de suco nas mãos pequenas, olhou para Fernando e perguntou: "Você ainda fica triste às vezes?" Ele refletiu por um instante antes de responder com honestidade: "Sim, às vezes fico. Mas agora não me sinto mais sozinho. E isso muda tudo." "Que bom," disse ela sorrindo. "Porque ninguém merece ficar sozinho. Nunca." Fernando então olhou ao redor. Viu sua irmã rindo com os filhos, Andréia conversando alegremente com os convidados, e Isabela irradiando aquela luz que só as crianças especiais têm. E ali estava ele, não mais como um empresário isolado que dominava reuniões e mercados, mas como um homem comum, presente, cercado de afeto e verdade. Fernando Carvalho, aquele que já foi símbolo de frieza e distância, agora era apenas Fernando. Um homem que falhou, mas que escolheu mudar. Um homem que escolheu se abrir. Um homem que entendeu que o maior patrimônio que alguém pode ter são os laços que constrói. A pergunta inocente de Isabela abriu uma porta. E a resposta, no fundo, era simples. Ele estava sozinho porque quis. Mas podia escolher diferente. E essa escolha era mais poderosa do que qualquer conta bancária. Essa história nos mostra que uma simples pergunta, feita com coração, pode transformar uma vida inteira. E talvez, nesse momento, você também esteja precisando ouvir isso. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa reflexão. Escreva nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Isabela ou Fernando. Seu comentário pode ser o empurrão que alguém precisa para dar o primeiro passo em direção à mudança. Participe, compartilhe, não vá embora sem deixar sua marca. Você pode fazer a diferença. Nos vemos no próximo vídeo.